Saudações, pessoal! Almirante Cesarone aqui, Capitão England, para mais um episódio de Star Trek ao Media Types. Isso aí, gente! Hoje nós vamos falar de um gibi ou HQ, ou história em quadrinhos, como queiram, que foi lançado há pouco tempo nos Estados Unidos, é claro, não chegou aqui, contando um pouco da história de Discovery, Star Trek Discovery. Anual. Isso. Uma história pregressa, né? Exatamente. Antes da série. Antes da série, perfeito, é isso mesmo. Muito bem lembrado, Fábio. Então, pessoal, não vão embora ainda, fiquem por aí que a gente já volta em alguns segundinhos. E aí, pessoal, voltamos novamente aqui com vocês e vamos falar um pouco do gibizinho. Na realidade não é um gibizinho, né, Fábio? Ele tem 40 páginas, né? Eu acho que até mais que 40. Esse anual, né, é um gibi que fala sobre a história pregressa de Star Trek Discovery, antes dos eventos da série. Exatamente. Esse gibi, ele conta a história do Stamets, como ele descobriu os esporos, que tem um nome muito característico. Como que é? A gente tem que ler, né, porque senão a gente isso é latim. É o... Stella Maris. Antes do Stella Maris, ele tem um nome Prototaxites. Prototaxites Stella Viatori. Isso, que ele chama de Stella, simplesmente. Vamos porque chamar senão- de Stella para ficar senão a mais gente não vai fácil, né? aguentar. Senão não vai dar. Você sabe o que quer dizer? Pois é, Em Fábio, latim? eu sei, mas eu acho que o público lá não sabe. Diz lá pro pessoal. Então, Prototaxites é fungo, né, microbiológico. E Stella Viatori é caminho das estrelas. Que por sinal, em Portugal tem o nome de... A Star Trek tem o nome de... Foi traduzido para caminho das estrelas, não Exatamente. Jornada nas Estrelas como aqui no Brasil. Exatamente. É certo que o certo é Jornada nas Estrelas. Star Trek, eles traduziram assim. Mas tudo bem. Europeu é outra linha. Exatamente. No caso, em Portugal. Mas, gente, e eles têm uma vantagem. Portugal acaba recebendo mais gibi do que aqui, né? Eu tenho certeza que Portugal já tem esse gibi nas Com bancas. certeza. Mesmo que não estejam traduzindo em português. Sim, eles não traduzem, nem tem tradução de gibis e nem dublagem, né? Lá você tem que ver tudo na língua inglesa, na língua original do filme e tem que saber a língua, não tem dublagem. Não tem dublagem, mas tem as legendas, né? Não, lá eles não fazem. Sério? Não fazem, tudo em inglês, não tem. Curiosidade, olha aí, ó. Star Trek é cultura. Star Trek também é cultura. Muito bem, mas vou continuar sobre o gibi, vamos falar do gibi. Ele fala o quê? Eu falo gibi, gente, porque eu sou das antigas, entendeu? Então das antigas era gibi. Hoje o pessoal fala HQ. HQ é história em quadrinhos, entendeu? Eu vou chamar de gibi. Pronto. Bom, a história... A história, voltando ao principal, a história começa com o Stamets, com seu colega, num laboratório. Aliás, minto, não começa assim, ela começa um pouco antes, com uma nave espacial. Descobrindo. Exatamente, eu esqueci o nome da nave, é a USS Somerville. Somerville. USS Somerville. A gente deve ter foto desse nome, né, pra mostrar. Tem, nós vamos mostrar, já eu mostro pra vocês aí, vai aparecer assim na tela pra vocês. E essa USS Somerville, ela está num lugar perigoso. Campo de asteroides, né? Num campo de asteroide perigoso, que começaram a se mover, tipo magnético, atraídos pela nave, e eles têm que resgatar o grupo avançado. Que está lá explorando algum minério, alguma coisa. Isso, exatamente. Eles conseguem resgatar esse minério, esse fungo, eu acho que são fungos que eles estão lá. Eles estão, esses fungos, e tentam voltar para a nave, aí acontece uma série de coisas e tal. Então, partindo daí, aparece o Stamets no seu laboratório, certo, Fábio? É isso aí. Depois de eles terem passado por essa... Até morreu tripulantes, né, dessa Somerville, para conseguir esse material. E aí eles recebem esse material, o laboratório do Stamets está fazendo pesquisa microbiológica para outros fins, né? E o colega traz para ele essa amostra da Stella. Exatamente. Para esses outros fins, na realidade, eles estão fazendo uma terraformagem, né, de um planeta, que eu não lembro o nome, toda hora a gente tem que ficar procurando. Estou querendo fazer terraformação. Isso, né? tem um planeta lá e ele está com o amigo dele tentando fazer a terraformação deste planeta. Então, e ele fica todo animado porque chega lá a Stella. A Stella. Essa nova espécie de fungo. Isso.
E aí ele começa uma pesquisa em cima disso daí. Multiplicação muito rápida, né? Isso. Uma interação muito grande entre os esporos, e ele começa a ficar curioso com isso. Exatamente. E aí ele começa a fazer alguns testes, ele vai para ele chega a algumas conclusões, né? Podemos falar com essas conclusões que ele chega? Acho que sim, porque vai demorar muito para esse gibi chegar no Brasil, né? É verdade. Então, Acho que a gente vai contar mesmo. Conta, nós vamos contar mesmo. Nós vamos contar Eu tudo. sei que vocês podem conseguir por meios romulanos, mas a gente vai vai falar. contar aqui, porque entendeu? muita gente não vai conseguir, né? Isso. Vocês já comentaram aqui que é difícil conseguir, então nós vamos contar. Exatamente. Conta aí. Quem não Fábio. quiser saber, spoiler alerta a partir de agora. Isso, spoiler alerta. Spoiler alerta. Entendeu? Então, o que acontece? Ele descobre que existe uma interação quântica, a nível quântico, desses esporos. Então, ele consegue perceber na microscopia uma rede micelial a nível quântico e que permite que ele, afetando um esporo num laboratório, outro esporo em outra localidade, em outra parte do laboratório, também receba o mesmo sinal, o mesmo estímulo. Exatamente. E isso não é um estímulo elétrico, é um estímulo biológico. Ele faz uma perfuração num fungo aqui e no outro laboratório o outro fungo sofre a mesma perfuração biológica. Exatamente. E aí ele faz um teste, sempre com um animalzinho lá. Onde Um sapinho? Um sapinho? Não é bem um sapo, é um negócio esquisito lá. Eu vou mostrar pra vocês aí. Apareceu aqui na tela esse treco aí. E aí o que acontece? Ele chega, coloca esse negócio, Esse bicho aí estranho, num laboratório, e lá em Alpha Centauri. Em Alpha Centauri, eles fazem comunicação com Alpha Centauri. Isso, ele está num laboratório que não está em Alpha Centauri, claro. Ele não diz onde está esse laboratório, está naquele planeta terraformado lá, que eu vou mostrar o nome aqui embaixo, tá? E aí o que acontece? Ele transporta o cara para lá. Ele consegue jogar esse bicho dentro de um conteúdo com esporos e teletransportar o bicho. Exatamente. Aí, daí pra frente, ele começa a ficar animado, aquela história toda, quem não ficaria, não é verdade? E o amigo dele sempre reticente, né? Que isso pode fazer mal pro transportado, pro ser que for transportado, temos que pesquisar mais e tal. E o Stamets não quer isso. Exatamente. E esse amigo dele aparece na série, que é aquele outro que estava numa nave que era irmã da Discovery. Exatamente, entendeu? Outra nave. Que sofreu aquele acidente lá com Foi quase destruída, né? E os Klingons ficaram lá dentro com aquele bicho que vocês vão ver agora. Ele aqui. Esse bicho aí, que é, sei lá qual é o nome dele, aquele bicho lá, velho é uma porcaria. E aí vai aparecer lá o bicho e ele morre na nave lá. Ele morre. É o mesmo cara que está no gibi. Vamos voltar pro gibi, né? E é por quê? Mas vocês vão saber por que eles estão numa nave, ainda não contamos por quê. Não, vai chegar lá. Mas aí o que acontece? Ele vai para uma palestra, né, um congresso de anual de médicos, de biologistas lá da federação, e ele expõe essa descoberta e ele é ridicularizado lá pela turma. Eles não acreditam. O quê? Quer dizer que então fungo é a resposta para o transporte interestelar, não sei o quê? Ninguém acredita nisso. Isso. Menos a frota estelar. A frota estelar e um andoriano da frota estelar. Exatamente. Ele vai lá, tenta convencer o Stamets e tal, tenta convencer o amigo dele para chegarem lá e tal, eles não vão muito para frente, e aí segue o barco que eles não querem nada com a frota, porque eles acham que a frota vai ser militarizada. O Stamets não quer, né? O colega dele ainda tolera isso, porque a gente vai ter mais verbas ilimitadas da frota estelar, que a gente não tem hoje para pesquisa, e o Stamets não quer. Mas você concorda que é uma coisa estranha? Porque eles falam de verbas, né? Fundos, na realidade, não falam verbas, né? Financiamento. Não é financiamento, porque eles não têm Meios. Mas você vê como é que é a história. Mas ele conhece um cara lá. O cara que ele conhece lá é o... É o médico, o Kuber. O Kuber, Dr. Kuber. Kuber. Ele... No Congresso. Isso. O Stamets, nesse momento aí, ele é ainda aquele Stamets do começo da Discovery, arrogante, prepotente, aquela coisa toda lá. E ele é só cientista. Isso. E aí o que acontece é que ele dá ele leva chega pra lá do Kuber, né? Eles e aí brigam lá e não sei o que, e aí acabam sendo... aí o Stamets acaba gostando do cara, é claro, né? E aí, seguindo o barco, eles começam a trocar ideias e tal, e não sei o que. E o Stamets quer progredir na pesquisa, né, de forma civil, né, sem a frota. E o colega dele não, quer que ele entre na linha da frota para ter mais recursos. Não se esqueça que ele foi de volta para o laboratório e aí ele quer fazer teste com humanoides.
O Stamets quer fazer isso logo com os seres humanos, né? Seres humanos, humanoides, né? E o amigo dele não quer. E o amigo dele não quer, porque é um negócio arriscado e tudo mais, e não sei o quê. Por causa disso, eles brigam no laboratório, na frente de todos lá da equipe. Exato. Aí o que acontece? Um dos membros da equipe, temendo que a equipe seja desfeita, simplesmente se torna cobaia sozinho de si próprio. E tenta experimentar um teletransporte com os esporos sozinho. Não precisa nem dizer o que acontece, né? Morreu. Exato. E aí o que acontece? Mais pra frente segue o barco, o Stamets fica lá nervoso, né? Fica chateado. Não pode deixar aquele amigo ter morrido inutilmente, não sei o quê. E o Kuber falando com ele via comunicação interplanetária, sempre sendo amigos, e um desabafando com o outro e tal. Esse negócio de desabafar é perigoso. É perigoso. Bom, mas sabe que eles estão a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros de distância, anos-luz de distância um do outro. Mas no final das contas, o Stamets acaba cedendo ao amigo dele, né? Eles cedem e cedendo, vamos deixar bem explicado, cedendo de entrar para a frota. Né? Você pensou que era... Não, deixa eu falar. E aí eles têm 2 naves. Exatamente. Aí cada um deles vai para a sua bendita nave e a nave do Stamets justamente é a USS Discovery. Exatamente. E ele se torna tenente. Exatamente. Neste momento ele é apresentado para Tilly. Ah, sim, tem uma coisa muito interessante, né? No começo desse gibizinho, o Stamets vive recebendo correspondências de gente que quer trabalhar com eles. Exatamente. E uma das mais insistentes correspondências que ele recebe é justamente de quem? Da Tilly. Exatamente aí. É aí que ele conhece a Tilly, antes de ir para Discovery. Exatamente. É interessante que antes de eles receberem as naves, né, eles conseguem no ano seguinte fazer a apresentação do trabalho mostrando a interação quântica dos esporos, né, da rede micelial. E aí que a frota volta de novo a fazer contato através daquele andoriano lá que a gente não conhecia. E quando eles recebem as naves, né, para fazer esse trabalho, porque a frota quer extrapolar essa descoberta para não transporte pessoal, mas para transporte de naves, é interessante que eles estão indo para as docas espaciais e o Stamets e o colega conversam e na verdade o Stamets já estava quase querendo romper, né, em relação com esse colega dele de trabalho. E o colega que rompe com relacionamento, com a família, com a namorada, para seguir no teste e eles terem essas 2 naves. Mas escuta, pessoal, nós aqui já falamos tudo, já praticamente toda a história inteira desse gibi, porque é difícil chegar aqui, mas eu acho que já tá bom, né? O vídeo vai ficar muito longo e aí vocês acabam insistindo, não sei o que lá, as coisas assim. Mas de qualquer maneira, gente, quem tiver a oportunidade de ler o gibi, é claro que nós falamos uma história aqui extremamente reduzida, foi uma coisa muito é um resumo, rápida, né? Um resumão. Bem interessante. Assim, bem rápido, mas o gibi tem 40 páginas, né? De ilustrações muito interessantes, e os desenhos são legais e tudo mais, a história é bem legal, contando como é que Stamets se meteu nessa história de esporo e tudo mais, de transporte. E como ele chegou na Discovery. Exatamente. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, né, Fábio? É isso aí. Então, para vocês todos, não esqueçam de seguir no nosso canal, entendeu? Até apertar aí a entrar no Nerd Tracker e se inscrever no nosso canal, seguindo lá. Nós estamos disponibilizando tanto no Facebook quanto no YouTube. O YouTube tem uma qualidade muito melhor, como vocês sabem, então eu acho que é legal vocês assistirem por lá e nos seguirem também, porque toda vez que aparecer um novo vídeo, né, do canal, você é avisado. Então chega aí no cantinho, para quem está no YouTube, chega aí no cantinho, aperta a sinetinha que tem lá, o sininho, e aí você será avisado. Comenta aí embaixo também o que vocês acharam do vídeo e como fizeram aí nos outros vídeos, dê sugestões de livros ou de HQs que vocês conhecem e que vocês querem que a gente comente. Exatamente. Aqui embaixo agora está aparecendo, vocês podem se inscrever no canal Nerd Tracker e a gente vê vocês no próximo vídeo, certo? Isso aí. Vida longa e próspera, Cesaroni out. Engler out. Até mais.